Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. E eu tenho certeza daquilo que Deus ministrou no meu coração e de que Ele tem algo para você nessa noite e também para sua família. Nós estamos no último domingo de maio, mês da família, que nós comemoramos aí a família. E como a gente sempre ouve dizer que a família ela é algo que nasceu no coração de Deus. Eu tenho certeza que há no seu coração uma expectativa muito grande de ver a sua família sendo abençoada. Há uma expectativa muito grande no seu coração de que a sua família esteja servindo ao Senhor juntamente com você. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo possa reacender uma chama no seu coração, porque às vezes nós pensamos o seguinte: já oro há tanto tempo, já busco há tanto tempo que Deus salve, que Deus liberte, que Deus restaure, que Deus faça algo novo, e às vezes isso não acontece. Às vezes eu não vejo as pessoas tomando uma posição, a pessoa não tomando uma atitude, e às vezes fica um pouquinho desgastado, a gente fica um pouquinho desanimado. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo ele reacende essa chama no nosso coração, de que nós devemos realmente lutar por aquelas pessoas do qual nós amamos, as pessoas do qual nós temos colocado diante do Senhor. Essa chama precisa acender no nosso coração, de que Deus ele vai trazer restauração, de que Deus vai abençoar a nossa família e aqueles a qual nós amamos. E às vezes a gente não vê assim muita coisa acontecer, porque às vezes a gente quer fazer da nossa maneira. A gente às vezes pega no pé da pessoa que a gente ama, quer ver ela na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e a gente fala: olha, você tem que mudar, você tem que parar com isso, você tem que deixar de fazer aquilo, você tem que fazer assim, olha, toma vergonha na sua cara, faz assim. E às vezes a gente que começa a trilhar, a traçar para essa pessoa aquilo que ela precisa mudar, quando na verdade quem tem que fazer isso é Deus, é o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Provérbios 3, versículo 6 fala: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então o que nós precisamos fazer primeiramente é levar a pessoa a reconhecer quem é o Senhor, porque é Ele quem endireita o caminho. Você não vai endireitar o caminho da sua família, você não vai conseguir endireitar os caminhos daquela pessoa que você ama, que você tem colocado ela diante do Senhor, que você está intercedendo por ela. Não é você que vai fazer a obra, quem endireita o caminho é o Senhor. É isso que nós precisamos acreditar. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Às vezes você está passando algumas situações difíceis dentro da sua casa, com a criação dos seus filhos. Às vezes as coisas estão meio desorganizadas. Às vezes você vê que a pessoa que você está intercedendo, ela realmente tem andado por um caminho distante do Senhor, e isso chega a entristecer o seu coração. Mas diante disso tudo, e apesar disso tudo que eu estou dizendo, você continua sendo a pessoa que Deus quer usar para trazer restauração. Nós temos uma responsabilidade, por isso que a chama precisa estar sempre queimando no nosso coração por vidas, pelas pessoas, porque nós temos uma responsabilidade e Deus vai nos usar, assim como usou algumas pessoas na Bíblia. Eu quero trazer 4 exemplos para nós nessa noite, de pessoas que Deus utilizou nessa área da família para trazer restauração, para trazer libertação, para trazer vida. Se sua família precisa de vida, se as pessoas que você tem intercedido estão precisando de vida nessa noite, o Deus que está à vida está aqui e está ouvindo a oração que vai ser feita aqui neste lugar. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 22. Mateus capítulo 15, versículo 22. E nós vamos ver o primeiro exemplo, que é dessa mulher cananeia.
Mateus capítulo 15, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, chamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, essa mulher, ela tinha um problema, ou melhor, ela tinha um problemão, porque se está endemoniada é ruim. Como ela fala aqui que ela estava horrivelmente endemoniada, porque o problema devia ser muito maior. A situação aqui realmente não era boa. E essa mulher, ela chega diante de Jesus e ela expõe a sua necessidade, ela expõe o seu problema, assim como você tem colocado diante do Senhor as necessidades daqueles que você ama. Só que nesse momento, o que essa mulher recebe de Jesus é um silêncio. Jesus ele não diz nada, ele não dá uma resposta. Mas aquela mulher, quando Jesus não dá-lhe uma resposta, mas quando Jesus resolve responder, ele também não dá uma resposta muito boa para essa mulher. Mas no coração dela, ela sabia que bastava uma migalha para que a sua filha fosse curada. Quando Jesus dá uma resposta falando: olha, eu não vim para vocês. E a gente conhece o texto, e ele começa a falar, ela começa a falar das migalhas que caem da mesa do dono, né? Quando o dono dá comida lá para os cachorros, a gente começa a entender que aquela mulher, ela se submete à vontade do Senhor, mesmo que ela tenha escutado aquilo que ela não queria ouvir naquele momento. Irmãos, existe muita gente, existe muito crente, às vezes, que não tem a coragem de fazer a oração que essa mulher fez, porque apesar disso, ela reconhecia quem era Jesus, ela falou: Jesus, filho de Davi. Mas aquela mulher, ela se humilhou diante de Jesus. Ela conseguiu colocar para ele a sua necessidade. E muitas das vezes o que nós precisamos é recolher, né, quem realmente nós somos e reconhecer quem Ele é. A gente precisa muitas das vezes reconhecer que a resposta que nós tanto queremos no Senhor, às vezes não é da maneira que a gente pensa que vai ser. Mas aquela mulher, ela se submete à vontade do Senhor. E um fato que me chama muita atenção é que a Bíblia, ela não explica sobre essa criança. Essa mulher, ela não se atém a dizer para Jesus o porquê que essa menina está endemoniada, horrivelmente endemoniada. Ela não chega lá e fala para todo mundo: olha, minha filha é uma rebelde, ou minha filha é uma menina nervosa, rabugenta, teimosa, ou essa menina só tira nota vermelha. Ela não fica falando dos problemas ou aquilo que estava sendo refletido na vida daquela criança, ela apenas expõe o problema que estava acontecendo. Ela não se preocupou em expor sua filha. E muitas das vezes o que nós fazemos, nós conseguimos expor a nossa família, conseguimos expor as pessoas ao qual nós estamos intercedendo, e a gente conta para os 4 cantos o que as pessoas têm feito. Porque eu não aguento mais o meu filho, porque ele é assim, é assado. Eu não aguento mais o meu marido, porque ele faz isso, faz aquilo. E aí você começa a expor a pessoa. Irmão, depois que Deus restaura, aí vai ficar feio. Porque quando Deus ele pega a pessoa e ela restaura, aí a pessoa que espalhou, né, você que mesmo que espalhou sobre o seu filho, sobre o seu marido, o que ele fazia, e aí Deus traz aquela pessoa para perto, restaura aquela pessoa, aí você vai ficar com a cara grande. Não exponha a sua família dessa forma. Não exponha as pessoas que você ama desse jeito. Seja o que as pessoas estiverem fazendo, seja o que você estiver passando. A única coisa que precisa ter no seu coração é de você não desistir de apresentar essa pessoa diante do Senhor.
Você tem que colocar diante daquele que pode realmente resolver o seu problema. Jesus falou, olha, eu não vim para você. Do mesma forma que Jesus falou, olha, eu não vim para você, ele vai virar para essa mulher depois e ela vai falar, filha, vai em paz, a sua filha está curada. Isso por quê? Porque ela sabia que uma migalha era suficiente para Deus promover a libertação. Irmãos, basta uma palavra do Senhor para que as coisas que você tem buscado no Senhor possam acontecer. Por isso, se humilhe diante da forte e poderosa mão do Senhor. Quando nós chamarmos no final para nós olharmos por você, pela sua família, pelas pessoas que você está intercedendo, venha se expor por alguém. Venha se colocar na brecha por alguém. Seja da sua casa, seja seu vizinho, seja a pessoa que... mas venha se expor por alguém. Foi isso que essa mulher ela fez. Se humilhou ali diante do Senhor, recebeu uma má resposta, mas confiou no Senhor e Deus promoveu a libertação daquela menina. Então cuidado com aquilo que você anda falando, como você anda falando, para que Deus possa promover a libertação. A gente precisa perseverar, lutar, orar pela nossa família, sim, orar pelos nossos filhos. Porque às vezes a gente tende a viver uma vida de reclamação. Eu já ouvi muito algumas pessoas falando assim, não vou mandar meu filho para a faculdade, porque chegar lá é um monte de informação, vai desviar meu filho. Se você não confia na educação que você tem dado há 18, 17 anos, só se você não deu uma boa educação para o seu filho. Porque senão ele chega lá na faculdade, ele vai receber realmente vários ensinamentos contrários à palavra do Senhor, mas ele vai estar certo, baseado naquilo que você ensinou. Semana passada nós fomos numa reunião ali na escola do Arthur, e a professora expôs para os pais um problema da turma, de um grupinho da turma, que é sobre palavreado, pornografia, crianças de 7, 8 anos, coisas que ela falou assim, eu não tenho nem condições de repetir o que eu ouço. E aí a gente tinha duas opções ali daquela escola. Ou a gente podia sair reclamando da escola, da professora, de tudo. Nós chamamos a professora e nós falamos assim, tia Marli, nós estamos com o Senhor, nós estamos com a senhora. O que a senhora precisar, nós vamos orar. Deus vai repreender isso. Irmãos, é a nossa posição, é o nosso posicionamento. O que adianta a gente ficar reclamando da escola e não colocar os nossos problemas diante do Senhor, para que Ele resolva? É isso que nós precisamos fazer. Então seja perseverante. Basta uma palavra, basta uma migalha, que Deus Ele vai promover a libertação que você tem buscado. Ele vai libertar a pessoa com a qual você tem se colocado na brecha, que você está intercedendo. Basta uma palavra do Senhor. Eu queria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia e fosse lá no livro de Juízes, no capítulo 13, para o nosso segundo exemplo. Que foi Manoá. Juízes, capítulo 13, versículo 8. Modesto, né? Voltar um pouquinho a sua Bíblia, quase a Bíblia toda. Juízes, capítulo 13, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Irmão, o anjo visita a esposa de Manoá, fala que ela vai ter um filho. Ela vai lá, chama Manoá, expõe para ele. E agora Manoá fala, e agora, o que nós vamos fazer? Deus vai nos dar um menino. O que a gente precisa fazer? Como que nós vamos ensinar esse menino?
E aí Manoá, ele vai fazer essa oração. Manoá, parece que ele tinha ele já entendia que se aquele menino, ele estava vindo de Deus, é porque Deus tinha um propósito naquele menino. E ele, naquele momento, agora se vendo diante dessa situação, ele deve ter se perguntado: o que eu vou fazer? Deus vai nos dar esse menino deve ter um propósito, o que nós vamos fazer? Ele deve ter logo falado com a esposa, ele deve ter ficado meio assustado. E aí Manoá vai fazer essa oração: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Nesse momento Manoá buscou direção. Olha a importância de nós estarmos buscando a direção do Senhor. Rogo-te. Manoá, ele não estava simplesmente uma oração simples, ele estava clamando, ele estava ansioso, ele estava necessitado realmente de ter uma direção do Senhor. Irmão, às vezes o que você precisa fazer é isso, buscar de Deus uma direção. Senhor, o que é para eu fazer, o que eu preciso, me dar orientação. É hora de nós nos ajoelharmos, diante do Senhor e pedir essa direção. Manoá, ele queria saber o que Deus tinha para esse menino. E às vezes, em vez de você buscar a direção da parte do Senhor para conduzir os seus filhos, para conduzir as pessoas ao Senhor, aí volta o que eu falei no início: às vezes é você que está tentando ali, empurrando para um lado, e às vezes não é o lado que Deus quer. Às vezes você está mandando a pessoa fazer algo que não é o que Deus quer que ela faça, simplesmente porque você não tem buscado a direção de Deus. Irmãos, a história da sua família, da sua casa, das pessoas que você ama, está nas mãos de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. É assim que nós temos visto dia a dia. Deus tem o controle da história, e na sua vida, na vida da sua família, não é diferente. O que nós precisamos fazer é como Manoá: rogo-te, me ensina, porque eu quero que esse menino cumpra o que ele veio para cumprir. Eu quero que ele faça o que o Senhor já está determinado para ele. Busque a direção de Deus, para que você não conduza os seus filhos, as pessoas que você ama, para o caminho do mundo, querendo que ele seja aquilo que o mundo quer, que a sociedade quer, mas que as pessoas que você tem intercedido seja aquilo que Deus quer que elas sejam. Deus, ele dá a direção, e Deus fala com Manoá: ele vai ser um guerreiro. E debaixo dessa palavra do Senhor, Manoá vai criar o seu filho na direção certa, no caminho certo. Então busque ao Senhor, use Manoá como exemplo e rogue ao Senhor. Clame ao Senhor, chore diante do Senhor, para que você esteja ensinando a sua casa, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos da maneira correta, na direção que Deus está te apontando. É isso que nós precisamos fazer. O terceiro exemplo, em 1 Samuel, agora você vai passar para frente um pouquinho realmente, 1 Samuel capítulo 10. Nós vamos olhar o exemplo de Quis. 1 Samuel capítulo 10, versículo 2. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de você, dizendo: que posso fazer por meu filho? Quis era pai de Saul. Nesse momento aqui, Saul encontra Samuel, unge ele como rei de Israel, mas Samuel fala: olha, Saul, você vai por aqui, porque você vai ver que as jumentas do seu pai, ele estava procurando as jumentas do pai, já foram encontradas, mas o seu pai já não quer saber muito da jumenta não, ele está preocupado com você.
Vai por aqui porque seu pai está preocupado com você. Quando a gente olha esse texto, a gente começa a ver sobre as nossas prioridades. Porque se nós estamos orando por alguém ao qual nós queremos a libertação, se nós estamos buscando a direção de Deus pela vida de alguém, esse alguém precisa ser prioridade na sua vida. Esse alguém precisa ser prioridade na sua vida. Existem muitas pessoas, muitos filhos, que estão sumidos dentro de casa, dentro da própria casa. Estão perdidos lá nos celulares, nos jogos, na falta de atenção que o pai dá. Às vezes você tem orado por um vizinho, por alguém que você ama, mas você não dá nem atenção, não conversa, não senta na mesa, não chama para tomar um café. Nós precisamos mostrar quem são as nossas prioridades. Ele estava falando, olha, larga as jumentas para lá, vai lá ver seu pai, que seu pai está preocupado com você. E eu tenho certeza que quando nós nos posicionamos com as nossas prioridades, o Espírito Santo, ele traz à nossa memória, ele traz ao nosso coração as jumentas que a gente precisa largar, que tem tomado o lugar das nossas prioridades. Largue as jumentas para mostrar as suas prioridades. O seu filho precisa ser uma prioridade para você. A pessoa que você está lá intercedendo naquele momento para que haja libertação, direção, precisa ser uma prioridade na sua vida. Gaste tempo, chama para conversar, mostre para ela o agir de Deus, o amor de Deus. Existe um momento na nossa vida que Deus ele chama a nossa atenção. E às vezes a gente tem que tomar atitudes para que a gente não fique mais preocupado com as jumentas do que com aquilo que realmente é prioridade na nossa vida. Priorize a sua casa. Adote os seus vizinhos. A gente precisa mostrar quem são as nossas prioridades realmente e gastar um tempo. Se você conversar com a Laís um pouquinho, você vai ver a alegria dela de estar trabalhando em um emprego só. Ela percebeu que 2 empregos estava difícil de lidar com os meninos, né, comigo. E aí nasceu no coração dela, falou assim, eu tenho que deixar de um. E ele, não, vamos lá, vamos conversar, vamos adaptar isso aqui, mudar aquilo ali e tudo. São as prioridades da nossa vida. Tem hora que a gente tem que definir na nossa vida quem são. É isso que a gente aprende com a história de Quis. Priorize as coisas. Nós fazemos parte do mesmo comunidade de fé, nós estamos aqui na casa do Senhor. Será que os jovens, os adolescentes aqui da igreja são sua prioridade? Será que você tem orado por eles também? São tão atacados, o mundo tem oferecido tanta coisa. Você precisa adotar esses jovens, esses adolescentes também como se fossem seus, ter o senso de responsabilidade, de prioridade. Se você intercede por alguém, repito, que precisa de libertação, de direção, precisa ser sua prioridade. Só que hoje, às vezes, a gente é tão individualista e aí acaba faltando até empatia. Se nós estávamos conversando lá em casa sobre até a Miriam mesmo e o Agostinho, nesse senso de prioridade com as crianças lá do projeto, né, de tratá-las como fossem realmente filhos. E o se desgastar, né, no bom sentido, de se doar, acho que é a melhor palavra, de se entregar, e às vezes a gente não faz isso. Você precisa definir realmente as suas prioridades. Às vezes você está perdendo tempo com coisas que não é para você perder tempo. Você está fazendo coisas que não é para você fazer. E aí, busca do Senhor os mesmos resultados, a gente não vai ver, a gente não vai encontrar. Priorize essa pessoa que você está intercedendo. Ah, Felipe, mas você está falando da família, eu não tenho filho,
né, não tenho assim um vizinho chegado. Adote os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, somos uma família. Ore por eles, trabalhe com eles. Isso reflete até no nosso último exemplo, Esther, capítulo 2, versículo 15. Esther, capítulo 2, versículo 15. Versículo 11, desculpa. Versículo 11. Esther 2,15. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. E agora a gente usa Mordecai como um exemplo. Ele não era o pai biológico de Esther, mas ele adotou Esther como filha. Ela já era adulta, já havia sido escolhida pelo rei. Mas o texto não fala que ele ia lá uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana. Ele ia lá todos os dias ver o que poderia estar acontecendo com Esther. Irmãos, é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Às vezes você acha, eu não tenho vínculo, Irmãos, aquele qual você está intercedendo é a sua responsabilidade, é a sua prioridade, mesmo que não seja do seu sangue. Mas nós precisamos adotar essas pessoas que precisam de direção, de libertação, que precisam ser prioridades na nossa vida. Precisamos adotar essas pessoas em oração, investir na vida delas, orar por elas, se colocar na brecha por elas, para que as coisas comecem a acontecer. A gente não lava as mãos só porque não temos vínculo, não. Precisamos ter a mesma postura que Mordecai. Não, eu vou lá todos os dias, eu vou ver. Não é importante quando a gente recebe uma mensagem que alguém está se importando com a gente, está cuidando da gente, não se sente cuidado, amparado. É isso que nós precisamos fazer. Uma das coisas que eu mais senti quando a mãe morreu foi isso, né? Todos os dias. E aí, Felipe, final da noite, às vezes a gente corria durante o dia, não se falava, mas sempre no final da noite estava lá a mensagem: tomou remédio, né? Deus te abençoe. Às vezes ligava, mas todos os dias. É assim que a gente precisa ser com as pessoas. A gente precisa ter essa noção, esse senso. A gente fala: Senhor, promova a libertação, salva, querendo fugir das nossas próprias responsabilidades. Nós precisamos valorizar isso, né? Os jovens adolescentes que estão aqui, valorizem seus pais, que têm orado por vocês, têm colocado a vida de vocês diante do Senhor, têm buscado ao Senhor pela sua vida. Precisamos dar esse valor. Você que está aqui nessa noite, valorize naquela pessoa que investiu em você, que orou por você, que te discipulou, que caminhou com você. E por que você não pode fazer isso com outros? Vamos ficar até quando nos consolidando, né? Nos firmando, nos acomodando? Aquilo que nós recebemos, nós precisamos ofertar. Dessa maneira nós começaremos a ver a manifestação do poder de Deus, Deus fazendo milagre, Deus salvando, Deus libertando, Deus curando, quando nós tivermos esse centro. Então, nessa noite, que você, olhando para esses exemplos, você decida extremamente no seu coração sair daqui amando as pessoas, amando de verdade. Não é só um amor que, né, te amo. É amor de verdade, a ponto de você se entregar, se doar, de você gastar tempo, gastar combustível, gastar dinheiro, gastar saliva. A gente precisa decidir isso no nosso coração. As pessoas são flechas nas nossas mãos, né? Como os filhos, tanto os carnais como os espirituais, são flechas nas nossas mãos, né? E a flecha, ela vai além do arqueiro, né? Ela vai além do arqueiro.
Sempre falei isso com os meninos, né? E até a gente está tendo um momento de discipulado, falando, gente, vocês têm que ser melhores do que eu sou, do que o pastor é. Vocês têm tudo para ser muito mais e além de tudo isso. É isso que nós precisamos ter, saber que nós somos salvos pelo Senhor para gerar filhos. E assim como o filho dá trabalho, e dá mesmo, os filhos espirituais também vão dar trabalho. Mas nós vamos estar cumprindo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não fique cobrando apenas da parte de Deus. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e analise como é que você tem se entregado às pessoas. Como é que você tem realmente se colocado diante das pessoas que você já está intercedendo para que o Senhor os salve. Assuma de verdade as responsabilidades. Repito, basta uma migalha para Deus promover a libertação. Rogue ao Senhor por uma direção. Reveja as suas prioridades. Adote as pessoas para que você possa realmente ver o agir de Deus na vida das pessoas, assim como Ele agiu na sua vida. Para Deus salvar as pessoas assim como Ele te salvou. Para Deus libertar as pessoas assim como Ele te libertou. Para que você esteja junto com as pessoas que você ama aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. É isso que nós precisamos ver. O Espírito de vida está aqui nessa noite. E é esse Espírito de vida, da vida de Deus, é que escreveu a nossa história, que escreveu a história da sua família. E você tem a responsabilidade de promover a salvação dentro da sua casa, ou lá na sua vizinhança, ou com as pessoas que você ama. Entenda isso. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, nós vamos estar louvando ao Senhor, e que enquanto isso, você aí no seu lugar, você esteja buscando ao Senhor, fazendo uma avaliação de como você tem se doado às pessoas, de como você tem realmente, como você é dentro da sua casa, de como você é dentro do seu lar. Enquanto nós estivermos orando ao Senhor, peça ao Espírito Santo para mostrar quais são as jumentas que você precisa tirar da sua vida para que as prioridades reapareçam. Porque o maior interessado em promover tudo isso é o Senhor. É por isso que nessa noite Ele quer reacender essa chama no nosso coração. Não desista da sua família. Não desista daqueles o qual você tem colocado diante de Deus. Não desista. Persevere, lute, mas assuma as responsabilidades. Aleluia, Jesus. Fala com o Senhor. Peça ao Espírito Santo para te revelar, para te mostrar. Se exponha ao Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.